Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Objeto de conhecimento. Estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. E o detalhamento, identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira, historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais com destaque para a literatura portuguesa, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, alunos, nesta aula vamos falar de literatura. E para começar, eu quero que vocês acompanhem um texto comigo. Vai soar um pouco estranho porque faz referência a um português, digamos assim, entre aspas, antigo, mas depois a gente vai fazer a compreensão, a interpretação e vai ficar tudo mais, digamos assim, entendido, tá bom? Vamos ao nosso texto. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha a vaidade. Vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Trecho, na verdade, os dois trechos são de Atos de Arrependimento e Suspiros de Amor, de Gregório de Matos. Professora, este texto trata do quê? Foram palavras muito difíceis e eu quero que vocês acompanhem comigo agora o raciocínio, porque nós vamos falar do barroco. E aí a gente vai fazer uma interpretação a respeito do poema. Antes de nós falarmos a respeito do barroco, eu quero que vocês entendam comigo o poema. Perceba que no decorrer desse poema, nós temos uma ideia de arrependimento. A todo instante, a voz que fala no poema, o eu lírico, diz assim, ó meu Deus, perdão! E aí ele fica pedindo perdão a todo instante pelos atos que ele comete, sobretudo os atos de amor. A gente sabe quando, assim, estamos apaixonados, não é? Aqueles sentimentos fluem, você tem uma série de processos psicológicos, o teu corpo responde biologicamente, não é? Então, a voz, na verdade, do poema, o eu lírico, pede perdão a todo instante por esses motivos. E é justamente isso que se trabalha dentro do barroco, a dualidade entre a questão de eu pertencer a Deus e a questão de eu pertencer aos meus desejos. E a gente vai entender agora o conceito do barroco de fato. Então eu trouxe um texto só para vocês entenderem como os autores trabalhavam essa questão da dualidade. Ora, digamos assim, eu sou de Deus, ora eu não sou, eu sou dos meus desejos, tá bom? Acompanhem comigo. Conforme, vamos só voltar ao conceito de barroco rapidinho para vocês compreenderem comigo a situação aí. Vamos só voltar rapidinho para nós compreendermos. Vamos entender aqui, ó. Conforme o dicionário Aulete, é o estilo desenvolvido nas várias formas de arte entre o século, especificamente o fim do século XVI e meados do século XVIII. Que se opõe ao classicismo e se caracteriza pela liberdade de formas e profusão de ornamentos. Professora, palavras muito difíceis aí. Vamos entender com calma. Primeiro, o barroco se opõe ao classicismo, um movimento literário, uma escola literária lá de Portugal, que tratava da questão do heroísmo, né? E tudo ali era muito belo, era muito perfeito, o homem era o centro de todas as coisas. Aqui no barroco não vai acontecer isso. O homem vai dizer assim, nossa, eu sou menos do que eu pensava, eu sou pecador, eu sou realmente tudo isso aí que não presta, em palavras simples, ok? Só para vocês compreenderem a situação.
E no momento em que eu escrevo isso, eu vou escrevendo da forma que eu acho bonito. Por isso, existe a questão da liberdade das formas aí. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu penso nas melhores palavras e até palavras muito difíceis para descrever o que eu estou sentindo. É basicamente o seguinte sentimento: olha, eu sou realmente um ser humano ruim, mas não tanto assim. Eu sei passar isso por meio da escrita. E aí eu ornamento a situação, texto, para que então fique uma situação tão exagerada que você lê o texto e diz assim: nossa, que artificial esse texto. O texto parece um tanto artificial. Quando vocês fizeram a leitura do poema comigo, de Gregório de Matos, vocês perceberam que eram palavras muito difíceis. Meu Deus, que texto, às vezes até parece artificial. Porque justamente é essa a ideia do barroco também. Tá bom? E aí, dentro dessa questão do barroco, por que acontece essa dualidade? Porque nós tivemos uma situação muito forte, que foi a Contra-Reforma Católica. Eu quero que vocês acompanhem o conceito comigo agora. Olha o que diz aí. A Contra-Reforma foi um movimento de reação repressiva da Igreja Católica ao surgimento de novas doutrinas cristãs na Europa, em um processo conhecido como Reforma Protestante. Então, antes de nós falarmos a respeito das características do barroco, eu quero que vocês entendam um pouquinho esse contexto histórico aí. O que acontece? A Igreja Católica dominava tudo. E aí veio o Renascimento, o humanismo, o classicismo e disse assim: não, a Igreja Católica não manda tanto assim. A religião não manda tanto assim nas nossas vidas. E aí nós vamos ter esse movimento artístico, cultural acontecendo. Ok, até então. Depois surge o barroco, não é? Por que surge esse movimento literário? Porque nesse processo todo estava acontecendo a Reforma Protestante, que foi justamente o seguinte: os protestantes, em relação à Igreja Católica, disseram assim: ó, tudo que vocês pregam aí não é dessa forma assim, não. Eles vendiam, por exemplo, o perdão. E aí a Reforma Protestante diz: olha, não é bem assim, a gente não vende o perdão para as pessoas. A Bíblia não era traduzida para que as pessoas tivessem acesso. Enfim, uma série de situações que a Reforma Protestante disse assim: olha, Igreja Católica, você não está tão certa assim. E aí começa a dualidade do ser humano. Meu Deus, será que eu estou no caminho certo ou estou no caminho errado? Será que eu sigo a Igreja Católica ou será que eu sigo a Reforma Protestante? Então começa a haver essa confusão devido aí a essas situações. E a Igreja Católica disse assim: bom, nós não vamos ficar dessa forma. Eu vou trazer uma resposta em relação à Reforma Protestante. Por esse motivo se chama de Contra-Reforma Católica. E aí ela faz, digamos assim, reformas mesmo, mudanças para que haja um discurso aí amenizado em relação ao que a Reforma Protestante disse, ok? E aí acontece essa dualidade do ser humano. Meu Deus, será que é isso mesmo ou será que é isso? Sempre o ser humano sendo dual, digamos assim, não é? E aí, claro, dentro dessa ideia nós vamos ter as características do barroco. A primeira é fusionismo. Busca pelo contraste, ou seja, oposição de ideias. Fé versus razão, conflitos internos. Veja como a situação histórica também mexe com o ser humano, porque o ser humano começa a refletir: meu Deus, quem será o certo? Será que é isto ou é aquilo? Eu acho que até hoje nós continuamos sempre nesse dualismo. Será que é este o caminho ou será que é aquele caminho? E é a mesma situação que acontecia no barroco. Então, esse processo em que eu fico dual, eu fico na dúvida de qual caminho seguir, digamos assim, é o fusionismo. E os poemas vão tratar dessa dualidade aí, sobretudo fé versus razão e conflitos internos, como vocês viram lá no poema de Gregório de Matos. Meu Deus, eu estou pecando. Não, mas espera aí que eu tenho os meus sentimentos e tal, os meus desejos, tá bom? Nós vamos ter o cultismo, que é o foco no rebuscamento, na ornamentação linguística e no preciosismo linguístico. Aqui, como eu já havia dito, nós vamos ter o quê?
Nossa, eu não sou um ser humano perfeito, mas eu sei escrever. Basicamente, em palavras simples, é essa a ideia. Então, eu busco palavras muito difíceis para descrever, para falar dos meus sentimentos. E aí parece que o texto é um tanto assim intelectual, requintado, parece que ele não chega às outras camadas de baixo. Basicamente é isso. Então, essa é a ideia. Quanto mais culto, quanto mais chique, melhor o texto. Embora eu esteja falando ali dos meus conflitos internos, da fé versus razão, etc, ok? E por fim, nós vamos ter o conceptismo, que é o convencimento pelo raciocínio, isto é, pela razão. Então, aqui a gente vai trabalhar o seguinte: nem tudo é coisa do além. Eu tenho a minha razão. Então, é por esse motivo que também nós entramos em conflito. Será que tudo é racional? Será que tudo que eu faço é porque eu quis, porque eu quero? Ou será que existe alguma situação além do natural? Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, mas eu sempre me faço. Será que fui eu mesma, né, a pessoa aqui que escolheu esse caminho? Ou será que existe uma situação além do natural? Então, quando existe essa questão do convencimento por meio da razão, olha, isso é assim por causa disso, é tudo muito lógico, muito direto, nós vamos ter o conceptismo, ok? Agora vamos ver os principais autores do barroco brasileiro. Afinal, a escola literária barroco acontece aqui no Brasil, não é? Nós temos o primeiro, que é o Padre Antônio Vieira, professora, o padre, mas você acabou de falar que existe toda uma questão com a Igreja Católica. É verdade, mas a gente já vai entender por que o Padre Antônio Vieira está aí, tá bom? Depois nós vamos ter Bento Teixeira e, por fim, o Gregório de Matos, conhecido como a Boca do Inferno. Depois eu explico o porquê do apelido, tá bom? Vamos então conhecer o nosso Padre Antônio Vieira. Acompanhem comigo aí. O Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608, veio para a Bahia aos 6 anos e tempo depois ingressou no Colégio dos Jesuítas. Era o colégio que formava os padres, ok? Posteriormente voltou a Lisboa, mas por ter suscitado o ódio da Inquisição, foi preso. Então, vamos voltar aqui só para nós entendermos esse contexto aí do padre, não é? Apesar de ele ser padre, ele foi contra algumas situações da Igreja Católica. E aí ele dizia, olha, o ser humano não pode ser guiado também só por isso, não. Existe a razão do ser humano. Tanto que os sermões dele, né, mostram essa ideia de que, olha, você tem fé, mas a sua razão acredita nessa fé. Você não está sendo guiado de qualquer maneira. Você está aqui porque você escolheu. E isso suscitou um ódio por parte da Igreja Católica. E é por esse motivo que a gente encaixa o Padre Antônio Vieira dentro do barroco. Mas não só isso. Ele também apresenta textos muito difíceis. Eu vou mostrar um para vocês e vocês ficam assim, meu Deus, por que usar tantas palavras difíceis assim? Uma característica do barroco, tá bom? Vamos continuar com a leitura aí sobre o nosso Padre Antônio Vieira. Passado isso, decidiu regressar ao Brasil. Contudo, Portugal o expulsou a companhia, né, que ele liderava, ou seja, saiam daqui. Ficou durante um período em Roma. Finalmente, após esse momento, estabeleceu-se no Brasil e escreveu sermões, ok? Sermões são basicamente pregações, ok? E a gente vai ter um trecho agora de um dos sermões do nosso Padre Antônio Vieira. Acompanhem comigo. Miseráveis de nós e miseráveis dos nossos tempos, pois nele se veio a cumprir a profecia. Aí nós temos uma profecia aí em latim, a profecia de São Paulo, que foi um apóstolo descrito na Bíblia, não é? Aí nós vamos ter a tradução dessa parte, para eu não ficar falando latim aqui, porque eu não domino latim, não é, gente? Nós vamos ter a tradução. Vamos avançar aí, ó. Virá tempo, diz São Paulo, em que os homens não sofrerão a doutrinação. Aí tem uma outra parte em latim da qual eu já vou falar. Então ele começa a dizer que os homens comecem a entender, vão começar, na verdade, a entender que eles não vão sofrer da sã doutrina, de uma doutrina, digamos assim, sem lógica. A razão deles vai fazer com que eles entendam que eles estão seguindo uma fé em que eles acreditam, porque a razão deles
tem um processo aí de acreditar. Em palavras simples é isso, ok? E aí ele vai explicar que o apóstolo Paulo defende essa ideia, tá bom? Vamos continuar aí com o próximo trecho. Mas para seu apetite, terá um grande número de pregadores, feitos a montão e sem escolha, os quais não façam mais que adular-lhes as orelhas. Professora, palavras muito difíceis. Vocês conseguem perceber essa situação? E aí ele está criticando agora, em palavras simples, os falsos profetas. Vão existir muitos pregadores aqui, ó, de qualquer maneira, vão pregar para vocês quaisquer coisas, vão só adular as orelhas de vocês. Basicamente é um pedido para que as pessoas comecem a trabalhar a razão. Ó, não acreditem nisso, porque isso é só falácia. É basicamente disso que o poema trata, ok? Continuando, nós vamos ter um trecho agora em latim, que tem a sua tradução também. Fecharão os ouvidos à verdade e abri-losão às fábulas. Agora ele começa a criticar as pessoas, porque as pessoas estão na dúvida, né? Ou eu sigo o meu desejo, ou eu sigo a questão cristã. E aí ele diz que muitos ainda vão dar ouvidos a essas doutrinas falsas. Ó, fecharão os ouvidos à verdade e abrir ilusão a fábulas, a mentiras. Então é um discurso em que mostra a dualidade do ser humano. Olha, existe para o padre, ok? A verdade tal, mas vocês estão seguindo outra verdade. Então ele faz uma crítica a essa dualidade aí, e ao mesmo tempo ele usa palavras difíceis, não é, para tratar dessa questão. E por esse motivo nós temos aí uma característica, na verdade, as duas características do barroco, tá bom? Então, essa é a apresentação sobre o padre Antônio Vieira. Agora nós temos um outro autor que é Bento Teixeira. Acompanhem comigo aí. Não se sabe com precisão informações biográficas sobre Bento. Contudo, estudiosos acreditam que ele nasceu em torno de 1560 na cidade de Porto. Mudou para o Brasil em meados de 1567. Continuando, por não abrir mão das práticas judaicas, foi preso e mandado de volta a Portugal. Faleceu por volta ali de 1618 em Lisboa. Então, antes de nós fazermos a leitura do trecho de Prosopopeia, que vocês vão ver agora aqui comigo, eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre esse autor. O Bento Teixeira foi o cara que inaugurou o barroco no Brasil. Cada movimento literário, cada escola literária, tem alguém que dá o pontapé, certo? E nesta escola literária foi Bento Teixeira. E aí o que acontece? Ele não é tão famoso assim, por quê? Porque ele teve históricos, na verdade todos os autores do Brasil têm algum histórico ali estranho, e Bento Teixeira também tinha. O que acontece? Ele era judeu, e aí, perante a Igreja Católica, você tinha que professar só a fé católica, né? Isso num tempo muito antigo, ok, gente? E aí o que acontece? Por ele negar-se a seguir a Igreja Católica, ele foi preso. Descobriram que ele era judeu e tudo mais. E aí o que acontece? Olha quem foi que falou sobre as práticas dele. A esposa. A esposa disse, olha, meu marido, gente, é o seguinte, babado aqui, ó. Ele está fazendo isso, 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 não segue nada da Igreja Católica. E por esse motivo ele foi preso, e depois aconteceu assim um babadão entre ele e a esposa. Eu não vou dar spoilers, depois vocês podem procurar o que aconteceu entre ele e a esposa, porque vai ficar muito pesado aqui o conteúdo. E aí é por esse motivo, por esse histórico, digamos assim, que ele não foi adiante, tá bom? Mas nós temos uma referência aí sobre o que ele escreveu e vamos entender porque ele faz parte do barroco e porque ele deu o pontapé. Primeiro, ele deu o pontapé porque ele foi o primeiro autor a escrever características ali do barroco nos seus textos. Vamos acompanhar só para nós entendermos, tá bom? Trecho de Prosopopeia. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro, que eu canto um Albuquerque soberano. Uma pausa aí para nós entendermos
essa parte do texto. Ele traz um texto em forma de gênero épico. O gênero épico é aquele em que eu conto histórias heróicas, magníficas, e ele faz referência ao Albuquerque, porque foi um governador da capitania de Pernambuco que, para o autor, fazia grandes feitos. Então, ele vai tratar disso dentro da prosopopeia, que é o texto apresentado. Ele vai exaltar esse cara. Ok? Mas, professora, se ele não está falando de dualidade, você falou no início da aula que o barroco é uma dualidade. Por que ele está dentro do barroco? Porque ele traz palavras muito difíceis, ele pensa o texto de uma forma ornamentada e isso se mostra como característica do barroco. Por esse motivo, ele é o primeiro, ele dá o pontapé. E aí os outros autores vão aperfeiçoando essa escola literária, tá bom? E aí o que acontece também? Ele vai citando, para exaltar o Albuquerque, características mitológicas lá da Grécia. Ele vai citando lugares como a Mântua, por isso a palavra mantuano aí, que foi um palco de grandes guerras, ok? Por isso que ele diz, o mantuano pinte o rei troiano, né? Nós tivemos a guerra de Troia, venceram ali e tudo mais. Então, ele está comparando o Albuquerque a essas características do pessoal da Grécia, tá bom? Continuando, da fé, da cara pátria firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira, pode estancar a Lácia e grega lira. Viu como o texto é difícil? Não sei se você do outro lado acha o texto difícil, mas eu acho, mesmo eu sendo a professora, não é? Então, por causa dessa expertise, dessa criação, ele é considerado o pai do barroco. Mas, no primeiro momento, ele trata dessa questão aí épica, né, de um herói e tudo mais, enquanto os outros autores vão pegar essas características também, mas vão falar da dualidade do ser humano, tá bom? Então, este daí é o Bento Teixeira. Agora vamos para o autor que é o autor mais conhecido do barroco, Gregório de Matos. Acompanhem comigo aí. Nasceu em 1636, em Salvador. Anos depois, transferiu-se para Coimbra e estudou Direito. Sim, é um autor aí advogado, não é? Por não se adaptar à realidade de tal cidade, regressou ao Brasil. Continuando, por fazer críticas severas ao tio, este o ameaçou de assassiná-lo. Diante disso, foi mandado para Angola, mas passados alguns anos pôde voltar ao Brasil, onde faleceu em torno de 1695. Então, antes de nós voltarmos aqui ao trecho, na verdade, aos dois trechos de Atos de Arrependimento e Suspiros de Amor, vamos entender um pouquinho sobre o Gregório de Matos. O Gregório de Matos tem como apelido a Boca do Inferno. Por quê? Porque ele fazia críticas severas, mas sabe que é severas mesmo? A todo o pessoal da elite, digamos assim. E aí o que acontece? As pessoas não gostaram muito dessa atitude do Gregório de Matos, porque ele denunciava, olha, está acontecendo esta situação aqui complicada, e fazia mesmo a exposição. O que acontece? As pessoas da elite começam a excluir Gregório de Matos. Gregório de Matos fica revoltado e ele começa a ter uma vida, digamos assim, meio louca, sabe? Vivia uma vida boêmia, né? Cheia de complicações mesmo, se metia em brigas, enfim, era uma história muito problemática. E por causa dessa situação, ele ficou muito mais revoltado e começou a fazer críticas muito mais severas mesmo. E aí, meio que a carreira dele foi por água abaixo, embora ele tenha sido o grande autor do barroco, tá bom? E por esse motivo, repito, o nome dele, o apelido, na verdade, é a Boca do Inferno, porque é só coisa ruim, como dizem, tá bom? Vamos agora voltar aos dois trechos para nós compreendermos melhor as características das quais falei. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido. Perceba aí que no hei delinquido eu tenho uma construção de locução verbal um pouco difícil e não utilizada, não é? Então, uma característica realmente do barroco, essa questão da ornamentação linguística, dos termos difíceis. Delinquido vos tenho e ofendido. Veja que até o pronome
é diferente. Vos, né? A gente não utiliza, se pensar no Brasil de hoje, a gente não utiliza o vos, mas foi pensado aí para que desse essa elegância, esse requinte ao texto. Ofendi-vos tem minha maldade. Outro detalhe é porque, assim, na nossa língua nós temos sujeito, verbo e o complemento verbal. Por exemplo, Milena comeu uvas. Sujeito, verbo, complemento verbal. O que Gregório de Matos faz? Não vou fazer essa ordem não, jamais. Eu vou fazer uma ordem diferente. Por exemplo, o bolo comeu Milena. Fica até estranho quando eu troco a frase, mas uma das ideias aí de Gregório de Matos era realmente fazer essa troca na frase, a ponto de dizer assim, nossa, que chique, ele conseguiu fazer a troca da frase, não é? Fica muito mais elegante. A frase que eu coloquei ficou estranha, mas é só para vocês entenderem que aqui também acontece a mesma situação. O verbo vem antes, o pronome vem depois e o sujeito vem lá no final, que não é muito a ordem que nós seguimos na língua portuguesa atualmente, tá bom? Continuando, maldade que encaminha vaidade. Vaidade que todo me há vencido. Então agora ele começa a falar do sentimento de vaidade. Perceba que é a característica da dualidade aí do ser humano. Ele se acha vaidoso e por esse motivo ele pede perdão a todo instante, ok? Vencido, quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Então, nossa, diante do Altíssimo, diante de Deus, em palavras simples, eu tenho uma enormidade que não deveria ter. E basicamente essa é a dualidade entre, digamos, as pessoas, não é? O que acontece entre as pessoas, e não só esse autor Gregório de Matos, como outros, muitos outros que tratam do barroco também vão apresentar essa situação. Claro, aqui nós temos um texto que mostra a dualidade, mas existem outros textos de Gregório de Matos que tratam realmente da crítica à elite. Aí já é uma outra parte do barroco, tá bom? Em relação a Gregório de Matos. Então agora a gente vai fazer uma síntese, porque o conteúdo é complexo, não é? A respeito desta aula. Acompanhem comigo aí. Então, nós temos, no primeiro momento, o conceito de barroco. Nós vimos o que é barroco, que é um movimento literário, que vai trazer essa questão da dualidade, da elegância, termos difíceis, requintados, ok? Depois nós vamos ter as características do barroco, as quais eu acabei de abordar, não é? E nós vimos aí os principais autores do barroco, Bento Teixeira, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Quem foi que deu o pontapé? Bento Teixeira. E quem foi o autor mais conhecido? Gregório de Matos. Mas percebam também que nós temos o nosso Padre Antônio Vieira lá, um pouco esquecido, mas ele está lá. E eles trabalham essas características aí das quais eu falei. E nós vimos alguns trechos de suas obras, tanto de Bento Teixeira, quanto do Padre Antônio Vieira, quanto do Gregório de Matos, tá bom? Eu espero realmente que vocês tenham entendido a escola literária de uma forma, assim, resumida, mas eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham aprendido, e eu fico por aqui.